Olá, como estão todos e todas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novas tendências da arte contemporânea, intervenções artísticas a partir da performance e da land art, né? A gente vai tentar entender, compreender como funciona esse processo criativo, entendendo que no final do século XIX a sociedade estava mudando, não tinha como a arte e o artista ficar de fora desse processo. Os artistas sentiam a necessidade de modificar, de transformar, de sair daquele lugar, daqueles espaços, de questionar a arte, as galerias, os museus, e repensar a arte dentro de uma outra forma, dentro de uma outra perspectiva, dentro de um outro formato. A arte ela sai das galerias e ela vai ocupar outros espaços, os espaços públicos. A arte vai sair do lugar de contemplação e vai ser o processo de interação, de você fazer parte da obra, de interagir de alguma forma, em que a arte e o artista passam a ser um só dentro desse processo. A gente vai tentar entender um pouquinho aqui a partir de algumas obras que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a performance, entender como é que surge a performance. É uma forma de arte que combina não só os elementos do teatro, mas também as artes visuais, a música, a dança e todos os outros tipos de arte, né? Ela vai surgir ali, deve ser compreendida, como a gente está vendo na imagem, deve ser compreendida como um desenvolvimento da pop art, da arte pop, né? Do minimalismo e da arte conceitual, né? E que vai surgir mesmo entre a década de 60 a década de 70, certo? Para que a gente possa compreender um pouquinho, eu vou trazer para vocês, e aí a gente vai ver essa imagem agora, que é a imagem que eu vou trazer, tá certo? Deixa eu passar aqui. Essa imagem desse artista. O nome dele é o Flávio Rezende de Carvalho. Ele vai descer lá na Avenida Paulista com esse traje diferente que a gente não está acostumado a ver e que muitas vezes um de vocês vai dizer assim, puxa, professora, mas isso é roupa de menino? Então, ele vai questionar todo esse processo. É uma crítica à arte, uma crítica às regras estabelecidas por essa sociedade, ainda uma sociedade tradicional, e a arte acadêmica em si. Então, ele vai trazer um novo look, um look novo, uma proposta tropical mesmo para o guarda-roupa masculino, né? Suas obras são mais conhecidas e estão relacionadas à arte da performance, a arte onde o artista e o público eles estão ali juntos, interagindo. A imagem ela vai permitir, a gente consegue ver aqui, relacionar as características dessa manifestação artística, tá certo? E vamos para outra imagem, a anti-arte, como diz aí, a anti-arte por excelência. Essa é uma obra do artista Hélio Oiticica. E a Hélio Oiticica, ele vai nos convidar a repensar. Ele vai dizer assim, ele tem uma frase que é assim, estou possuído, incorporado na revolta. Isso mesmo, a capa, através da capa da liberdade, da diversidade por excelência. Então, assim, a proposta é, quando a gente observar a obra de Hélio Oiticica, é você começar a entender por que experimentar. Essa é a pergunta que tem que estar fazendo parte da nossa cabecinha, né? Quando a gente for visualizar as obras da arte contemporânea, as obras de Hélio Oiticica ou as obras de arte performance, é onde o artista, a arte e o público, ele vai ser, onde o público vai deixar de ser um mero observador, um observador contemplativo, mas ele vai passar assim a interagir, a sentir, a vivenciar de forma ativa, sabe, a obra, consumindo cada elemento que está presente nela, cada elemento que faz parte da obra, onde a gente vai perceber também o espaço, o que está em torno dela, partindo das experiências sensoriais. Então, quais são as sensações? O olfato, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu toco, o que eu sinto, além das questões estéticas, poéticas e libertadoras que a arte propõe, a arte da performance, a arte contemporânea vai proporcionar. São obras que vai trazer também a questão da identidade, como nós falamos em sala de aula, que vai materializar algumas ideias, sabe? Que estão presentes aí no nosso cotidiano, que passam despercebidas do nosso olhar,
mas que os artistas sensíveis, eles estão lá nos informando, dizendo, comunicando o que a gente, dialogando conosco, o que a gente precisa perceber e que a gente ainda não percebeu. Então, de alguma forma, a arte ela vai contribuir expressivamente, né, para que a arte contemporânea, para que a arte crie uma nova perspectiva. A obra que a gente vê aí, que é a obra Parangolé, que é essa que está na imagem aí, ela é uma ação multissensorial, porque ela vai brincar com todas as nossas sensações, certo? E ela vai brincar também com a questão da transformação, dentro dessa perspectiva, dentro desse olhar curioso, né? Onde ele vai convidar você a usar, a vestir a obra, onde o seu corpo é a obra. Quando a gente for pensar em uma arte de performance, a gente vai tentar entender que o suporte central da obra é o corpo, certo? E os materiais utilizados por esse artista, o Hélio de Sica, na obra Parangolé, é o plástico, é o papel, é o tecido, é a juta. Mas eles estão representando o quê? Não só a questão histórica, social, política, mas também a escola de samba, através das cores, mas também a favela, que é o que está ali sempre incomodando, não só ele de Sica, mas tantos outros artistas e pessoas da época. E, através da arte, vai estar representando isso, vai estar nos convidando e chamando a atenção do nosso olhar. Mas só para a gente refletir? Não, para que a gente seja ação, para que a gente possa participar, entender tudo que está ao nosso redor, no nosso cotidiano, as questões que os incomoda e que a gente ainda não compreendeu, mas que a gente passe a compreender a partir da obra. Então, eu diria que é uma arte que vai transfigurar, onde você usa o seu corpo, eu, Paula Brito, quando me visto de Parangolé, eu deixo de ser quem sou e eu passo a ser uma outra pessoa, dentro de um outro corpo, transfigurada, como ele diz, né? A partir do quê? A partir desse ato mesmo de vestir, de vivenciar, de experimentar e de penetrar a obra. E quando ele incorpora esse corpo, ele revisitado, porque é um corpo revisitado, porque são várias questões assim vistas ali. É um corpo vivenciado, experimentado, expressivo, dinâmico, cada vez mais fluido, cada vez mais original na forma de fazer arte e de se entender arte, né? Então, vamos lá para outra imagem, já que falamos de Parangolé de Eletricida. Aí eu pergunto a vocês o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu penso. Quando eu falo o que eu vejo, eu vou descrever o que eu estou vendo, sem colocar nada a mais. O que eu sinto é o que está ali dentro de mim, guardadinho, que só eu estou sentindo. E que eu vou botar para fora, vou expor. Mas o que eu penso é o que está na minha cabeça. O que eu penso sobre tudo isso que o artista está colocando aí? Aí eu trago para vocês a obra da Mariana Abramovic, que vai trazer e vai discutir um pouco sobre esse processo criativo. O nome da obra é Artista Presente. Ela vai ser apresentada no MoMA. Ela vai ficar 6 dias, se eu não me engano, 6 dias por semana, são 736 horas por dia ali sentada. O público vai passeando pela obra, vai intervir na obra, vai interagir na obra, vai sentar na frente dela e não vai dizer nada, só vai sentir a obra, sem nenhuma palavra. Então, é o momento que eu vou estar aqui, aonde com a performance, porque o corpo é a obra, a artista é a obra. Ela vai estar ali sentada e você, enquanto observador e espectador, pode ficar ali, só observando, percebendo, sem dizer nada, mas também pode chegar até ela e tocá-la, falar com ela através do olhar. Então, eu estou interagindo com a obra, que é a própria Mariana Abramovic. Entenderam, compreenderam como é que é esse processo? E aí, já que estamos falando de arte da performance, da arte contemporânea, eu trago a obra Cegos. A obra Cegos, ela é fantástica. Por que ela é fantástica? Porque ela vai falar do cotidiano, do contemporâneo, do atual, vai falar do consumismo, da gente ficar no desespero de sair comprando, sem saber se precisa, sem saber se é necessário, sem saber o valor e o preço das coisas. A gente vive nesse mundo capitalista de que tem que comprar, que o ser é o ter,
e esquece que não é bem assim. Aí o artista vem e diz assim, vai nos convidar a refletir sobre esses assuntos e dizer o quanto é importante a gente parar, analisar e refletir e verificar se, de certa forma, isso é importante para a gente viver ali como zumbis, comprando tudo o que nos é oferecido, nos é ofertado. Então, vamos pensar sobre isso. A arte contemporânea ela vai nos convidar a repensar, refletir a arte através de um olhar mais significativo. Aí, quais são as características da arte performática, Pro? É uma linguagem híbrida, uma linguagem que mistura os elementos todos, como teatro, a dança, a música, as artes visuais, a fotografia, a fotoperformance, mas não esquecendo nunca que o elemento principal, o instrumento de ação artística é o seu corpo, o suporte de tudo isso é o seu corpo. Seu corpo é a obra. Não tem lugar apropriado melhor para acontecer além dos museus do que o espaço público, porque o espaço público vai interagir com muito mais pessoas e esse é o propósito da arte contemporânea. Além desses registros todos que que nós vimos aí, a gente consegue compreender que é uma arte efêmera, é uma arte passageira. A arte que eu fiz hoje não é a mesma de amanhã, porque amanhã o meu público é completamente diferente, certo? Por isso que ela é uma arte efêmera, passageira. E vamos lá, falamos de performance, entendemos as suas características, aí eu trago para vocês além de arte. A além de arte também é uma arte efêmera, uma arte passageira, uma arte onde vai trazer para a discussão os elementos da natureza, arte e meio ambiente, ali, ó, interagindo juntos, construindo novas possibilidades de rever o ecossistema, de repensar o ecossistema, de repensar o seu entorno, de repensar a natureza e de que forma eu posso agir para que o homem, o indivíduo e o meio ambiente possam conviver juntos e que eu possa cuidar, proteger, conservar esse meio ambiente. Então, a arte vem basicamente com esse propósito deixa eu passar aqui para vocês, tá certo? Então, a gente tem aqui, a ideia é que a gente entenda que a gente não tem mais tempo nesse mundo e que a gente precisa, e que a natureza está precisando de quê? Ser socorrida. E que a gente não pode ficar o tempo todo assim, ó, de braços cruzados, só esperando, aguardando a morte chegar, não, e destruir a natureza. Não, a proposta não é essa. A ideia é que que nós possamos fazer algo de diferente, que a gente tenha um olhar atento, sensível, assim como os artistas que nos convidam a dialogar com a natureza, a refletir o meio ambiente, para que a gente possa entender que nós somos, de certa forma, a solução para resolver todos os problemas existentes na sociedade. E aí eu trago para vocês essa obra aqui, olhe, a Mastaba, em Londres, que diz assim: a arte é um compromisso com o mundo material e sua contínua energia transformadora, bem como o mundo imaterial de emoções e ideias, certo? Então, eu trago a Mastaba, em Londres, que é de duas artistas. O primeiro artista é do Cristo, né? Ele é casado com a Jeanne Claude, para que vocês possam entender um pouquinho sobre esse processo. E aí, nessa obra, ele vai provocar o nosso olhar, o nosso pensamento, ampliar nossa construção enquanto indivíduo na sociedade, a partir dessa obra monumental, essa obra grandiosa. Essa obra é inspirada nas antigas mastabas, que ela significa o quê? Significa banco. Banco, professora, é isso mesmo. Esse nome é em árabe, né? Ele possui uma altura tão grandiosa que ela é monumental, que ela tem uma altura de 20 metros. É um formato de uma pirâmide, só que uma pirâmide não é triangular, ela é trapezoidal, certo? E foram empilhados ali 7.506, isso mesmo, barris pintados, vermelho, azul, branco e lilás.
e colocados em uma plataforma, olha aí que vocês estão vendo aí nessa imagem, uma plataforma flutuante. Nós já vimos e falamos e discutimos isso em sala de aula, certo? Porque a proposta é repensar o espaço, o seu entorno, né? E de que forma eu posso preservar, conservar o ecossistema desse lago. Então, ele vai focar dentro dessa perspectiva. E aí eu trago para vocês uma outra obra, que é a obra, a plataforma em espiral, que a gente está tendo a oportunidade de visualizar aqui, tá certo? Onde a gente tem a possibilidade de entender essa obra a partir de quê? Do elemento. O artista ele vai fazer uso dos elementos da natureza. Ele vai construir ali a partir essa plataforma. Tá vendo como vocês estão vendo? Uma plataforma para vocês terem uma noção de como funciona essa plataforma, certo? Toda feita no mar, onde você só consegue visualizar essa imagem se estiver visto de cima. Se você não estiver vindo de cima, você não consegue perceber. Ela é uma obra totalmente, que pode ser vista por nós através de fotografia, certo, turma? Olha aí essa obra, a plataforma em espiral, certo? Vejam, nós já falamos, deixa eu pegar aqui um negócio para vocês verem. Nós já falamos sobre ela em sala, dessa plataforma de Robert Smithson, para que a gente entenda que ela foi produzida em 1938 a 1973. Olhem como é uma obra contemporânea, atual, da minha época, certo? Então, a gente vê que nessa obra aqui, ela vai preservar esses elementos da natureza, do cotidiano. Ela tem 4,6 metros, pense aí, metros de largura. Então, ela é uma obra extremamente grande, né? Muito grandiosa mesmo. Então, os materiais utilizados, olha, a gente tem a oportunidade de visualizar esses materiais. A natureza continua sendo o suporte para a realização da obra. Então, o material utilizado nessa obra aqui encontrado é terra, pedra, areia, rocha, folha, concha. Esses são os elementos utilizados. Então, ele vai se apropriar desses elementos para construir uma obra em espiral, certo? E qual é a proposta? Falar sobre essas questões ecológicas, né? Que são contrárias ao mercantilismo da arte tradicional que a gente está discutindo o tempo todo em sala de aula, tá bom? Vamos lá para a próxima imagem? Já falamos dessa imagem, vamos tentar ver a próxima imagem. A próxima, de Robert Smithson, que a gente já falou sobre ela, só para vocês terem uma noção melhor da imagem. Vamos lá para as árvores azuis de Constantin, de Mópolis. Isso mesmo. Nessa obra aqui, o artista ele vai se apropriar do próprio elemento da natureza, da própria árvore. Ele vai trazer uma cor, mas uma tinta que não vai prejudicar essa árvore. Ele vai pintar. Ela vai estar ali fazendo parte do cotidiano, do dia a dia desse público, certo? Vai aproximar o público à arte, o público à natureza, para que a gente possa olhar para essa imagem assim, poxa, por que o artista pintou a árvore de azul? Qual que é o propósito? Qual é o sentido disso? Qual que é o significado? Por que ele queria trazer para essa discussão, né? Então, a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade de entender um pouco essa imagem, entender e as provocações que são presentes através dessa obra, certo? Das árvores de azuis. Já na obra de Franz Kreisberger, o artista, ele vai ter, na Franz Kreisberger, o artista ele tem um outro olhar. Ele vai falar das queimadas, do que está ocorrendo na natureza o tempo todo, da forma como o indivíduo trata esse lugar.
para que a gente possa compreender que a gente faz parte desse processo, que a gente não está alheio a ele, né? Então, essas são algumas questões a serem discutidas e a serem definidas através da obra de arte de Franz Kreisberg. Ele é um pintor, ele é um gravador, ele é um escultor, e as suas obras têm a característica de sua obra é a exploração dos elementos naturais, onde ele vai se destacar pelo ativismo ecológico, que vai associar a arte com essa defesa que ele tem ao meio ambiente. Então, esse é o projeto, é a proposta desse artista, quando ele traz e quando ele discute essa questão através da arte. Ele vai falar das queimadas e a forma como a gente trata, né? Já, quer dizer, eu nem passei, né? Passei a Franz Kreisberg, que é essa obra que a gente está discutindo aqui agora, tá certo? Então, ele vai falar que é um artista ativista, preocupado com seu tempo, com a sua obra, a forma como o homem cuida e trata desse meio ambiente. Já o artista que nós teremos a oportunidade de ver agora é o Eduardo Suhr. Eduardo Suhr, ele é fantástico, um artista paulista, ele vai trazer para o nosso olhar, ele vai se apropriar das garrafas, vai tirar aquela garrafa PET do seu lugar, da sua função, e vai provocar o nosso olhar. Ele vai nos convidar a pensar, a refletir sobre os problemas existentes não só nas grandes cidades, mas também na nossa comunidade, e a forma como discutimos o consumismo, a forma como descartamos os objetos, como descartamos o lixo. O que é que você faz com o lixo de vocês? Não sei, para a gente repensar isso, né? Então, ele vai se inspirar, vai produzir essa instalação, que é chamada de PETs, né? E vai dar uma visibilidade maior a essa poluição, vai fazer ela de um tamanho grandiosa, vai intervir de forma bem poética no meio urbano, para que a gente possa pensar a nossa relação com o espaço e a nossa relação com a natureza, né? Vai ser um diálogo democrático. Por que um diálogo democrático? Porque não só um número pequeno vai ver, mas a gente vai ter um número maior de pessoas passando por aquele lugar, passando por aquele espaço público e tentando entender por que aquele artista colocou aquela garrafa PET, né? Qual que é a intenção dele, o que é que ele queria falar, o que é que ele queria discutir, de que forma ele queria nos provocar, né? A obra, à noite, ela vai ter luz LED, ela vai iluminar, porque ele quer tornar a obra mais visível, mas não só para tornar a obra mais visível, é para provocar mesmo a nossa reflexão, né? E o convite dele, do Eduardo Suhr, de todos os outros artistas contemporâneos, é fazer com que a gente seja ação, modifique o nosso comportamento. O material utilizado são garrafas PET, que ele produziu em 20 garrafas PET feitas em vinil, certo? Em tamanho grande, grandioso, suspensas ali, presas em cabos de aço, para que todo mundo pudesse ver. A obra de arte dele vai passear por diversos lugares para que nos convide a ser ação o tempo todo, tá bom? E é isso aí, turminha. A gente falou de performance, falou da land art. Espero que vocês tenham compreendido e que possam fazer uma análise, uma reflexão de tudo que nós estamos falando e discutindo aqui nesse momento. E que esse não seja só o único espaço. Vão lá para as redes sociais, busquem mais informações e tentem entender um pouquinho, através de outras obras de arte, através de outros artistas, o que é a arte contemporânea, o que é a arte da performance, o que é a land art. Tá bom? Beijo e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer.